Dinheiro não responde a esforço, responde à estratégia. Enquanto a maioria trabalha duro, poucos entendem as leis invisíveis que realmente controlam o jogo. Você já se perguntou por que alguns homens enriquecem em silêncio, enquanto outros lutam a vida inteira? Hoje você vai descobrir as 8 leis do dinheiro que Maquiavel seguia, sem anunciar, sem pedir aprovação, sem explicar seus movimentos. Se você quer dominar o jogo da vida com frieza, estratégia e disciplina, já se inscreva agora no canal. Aqui nós falamos de poder, mentalidade estoica e crescimento real, sem romantização. Comente agora. Eu ajo em silêncio e penso como estrategista. Isso mostra que você não é comum. Você está aqui para evoluir. Quando falamos em dinheiro, a maioria pensa em esforço, trabalho, horas extras, sacrifício. Mas poucos entendem que dinheiro não é recompensa por cansaço, é recompensa por posicionamento. Nicolau Maquiavel viveu em um dos períodos mais instáveis da história. Guerras, traições, disputas de poder, alianças frágeis. Ele não nasceu rico, não herdou estabilidade, não teve garantias. Mesmo assim, tornou-se conselheiro de governantes, estrategista político e um dos pensadores mais influentes da história. Você acha mesmo que isso aconteceu por acaso? Maquiavel entendia algo que a maioria ignora. Dinheiro e poder seguem leis invisíveis. E quem entende essas leis, joga diferente. Enquanto homens comuns perguntam, como eu ganho mais? O estrategista pergunta, como eu me torno indispensável? Essa é a primeira ruptura mental. O homem comum troca tempo por dinheiro. O homem estratégico constrói valor que o dinheiro persegue. E aqui entra a primeira verdade desconfortável. Dinheiro respeita frieza. Dinheiro responde à clareza. Dinheiro foge de emoção descontrolada. Observe ao seu redor. Quantas pessoas tomam decisões financeiras movidas por impulso? Compram para impressionar. Gastam para aliviar frustração. Investem porque ouviram alguém falar. Isso não é estratégia. Isso é reação emocional. E reação emocional é fraqueza no jogo do poder. Maquiavel entendia que todo movimento precisa ter intenção. Nada é feito para aplauso. Nada é feito para validação. Tudo é feito para fortalecer posição. Agora pense comigo. Quantas das suas decisões financeiras foram pensadas como um estrategista? E quantas foram tomadas como alguém tentando provar algo? Essa pergunta dói, mas é necessária, porque o dinheiro não é apenas um recurso, ele é consequência de posicionamento psicológico. Se você não controla seus impulsos, você será controlado pelo mercado. Se você não controla seus desejos, será escravo deles. Se você não controla sua imagem, será ignorado. Maquiavel sabia que a aparência de poder muitas vezes precede o poder real. E no dinheiro, isso é brutalmente verdadeiro. Confiança atrai oportunidades. Postura atrai respeito. Clareza atrai recursos. Mas atenção, isso não tem nada a ver com ostentação. Existe uma diferença entre parecer forte e ser estratégico. O homem fraco ostenta. O estrategista constrói em silêncio. E aqui, começamos a entender por que essas 8 leis são silenciosas. Porque quem fala demais revela intenção. Quem revela intenção perde vantagem. Quem perde vantagem, perde dinheiro. Repare nos homens realmente prósperos. Eles não anunciam cada movimento. Eles não pedem permissão. Eles não explicam seus planos. Eles agem e deixam os resultados falarem. Maquiavel escreveu sobre príncipes, guerras e poder político. Mas por trás de tudo, havia um padrão psicológico claro. Controle emocional, visão de longo prazo, cálculo estratégico, adaptação fria às circunstâncias. Esses 4 pilares também constroem riqueza. Não existe crescimento financeiro consistente sem disciplina emocional. Não existe prosperidade duradoura sem estratégia. Não existe estabilidade sem cálculo. E talvez o maior erro do homem moderno seja acreditar que dinheiro é apenas técnico. Não é. Dinheiro é psicológico, é comportamental.
É estratégico. Se você ganha muito, mas não sabe se posicionar, você perde. Se você ganha pouco, mas entende as leis do jogo, você cresce. Agora deixa eu te provocar. Se hoje tudo o que você tem fosse tirado de você, seu conhecimento estratégico seria suficiente para reconstruir? Ou você depende apenas da sua força de trabalho? Essa pergunta separa mentalidade comum de mentalidade maquiavélica. Porque quem entende as leis invisíveis nunca começa do zero. Ele começa da experiência, da leitura do ambiente, da capacidade de prever movimentos. E dinheiro ama previsibilidade estratégica. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que essas 8 leis não são sobre ganhar rápido. São sobre construir poder silencioso. Não são sobre parecer rico. São sobre se tornar forte. Não são sobre sorte. São sobre cálculo. E talvez a maior mudança que você precise fazer não seja aumentar sua renda, mas aumentar seu nível de consciência estratégica. Porque quando a mente sobe de nível, o dinheiro acompanha. Lei 1. Dinheiro segue poder, não necessidade. A maioria corre atrás do dinheiro porque precisa dele. O estrategista constrói poder e o dinheiro vem como consequência. Nicolau Maquiavel entendia que quem controla recursos, informação ou influência nunca implora por nada. Pergunta direta: você está tentando ganhar mais? Ou está tentando se tornar relevante? Relevância gera renda. Dependência gera ansiedade. Homens que focam apenas no salário vivem sob pressão. Homens que constroem influência criam múltiplas portas. Dinheiro respeita quem não parece desesperado. Lei 2. Controle emocional é uma vantagem financeira. A maioria perde dinheiro por impulso. Compra para aliviar frustração. Investe por medo de ficar de fora. Vende por pânico. O mercado testa sua mente antes de testar sua conta bancária. Se você não controla ansiedade, ego e ganância, você se auto-sabota. Maquiavel falava sobre frieza em decisões políticas. No dinheiro, isso é ainda mais brutal. Quem reage, perde. Quem observa, vence. Pergunte-se: você decide com estratégia ou com emoção? Lei 3. Posicionamento. Vale mais que esforço. Existe gente que trabalha 12 horas por dia e continua estagnada. Existe gente que trabalha 6 horas estrategicamente e cresce. Qual a diferença? Posicionamento. Você pode ser excelente, mas se está no ambiente errado, será invisível. Maquiavel entendia que estar próximo do centro do poder era mais eficaz do que lutar nas margens. No dinheiro é igual. Estar próximo de oportunidades vale mais do que esforço isolado. Com quem você anda? Em que ambiente você está? Você é percebido como comum ou como necessário? Lei 4. Construa em silêncio, apareça com resultado. Homens fracos anunciam planos. Homens fortes anunciam conquistas. Existe um erro moderno perigoso: falar demais sobre o que ainda não construiu. Isso cria dopamina falsa, sensação de progresso sem progresso real. Maquiavel nunca revelou todas as suas intenções, porque intenção revelada é vantagem perdida. No dinheiro, silêncio é proteção estratégica. Trabalhe, cresça, fortaleça e só depois mostre. Quem fala cedo demais cria expectativa. Quem age em silêncio cria impacto. Agora preste atenção. Essas 4 primeiras leis já separam 90% das pessoas, mas as próximas são ainda mais profundas. Porque não tratam apenas de comportamento externo, tratam de estrutura mental. Lei 5. Depender de uma única fonte é fraqueza. Um príncipe que depende de um único aliado está vulnerável. Um homem que depende de uma única renda também. Se amanhã sua fonte principal desaparecesse, você teria alternativa ou entraria em pânico? Diversificação não é luxo, é estratégia de sobrevivência. Múltiplas habilidades, múltiplas fontes, múltiplas conexões. Não para ostentar, mas para não ser refém. Lei 6.
Sua imagem influencia seu fluxo de dinheiro. Pode parecer duro, mas é real. As pessoas pagam mais a quem transmite segurança. Autoridade gera confiança. Confiança gera negócios. Negócios geram dinheiro. Maquiavel falava sobre a importância da percepção pública. No mundo financeiro, isso continua válido. Você transmite disciplina ou transmite instabilidade? Você parece alguém que resolve problemas ou alguém que cria problemas? Dinheiro flui para a estabilidade percebida. Pare agora e reflita. Se você aplicasse apenas essas 6 leis, sua realidade financeira mudaria? Provavelmente sim. Mas ainda não terminamos, porque as 2 próximas leis mexem com algo mais profundo. Identidade. E identidade define destino financeiro. Até aqui falamos de comportamento. Agora vamos falar de identidade, porque dinheiro não é apenas resultado de ações, é consequência de quem você se tornou. Nicolau Maquiavel compreendia algo que poucos entendem até hoje. Homens não perdem poder apenas por falta de recursos, perdem por falta de estrutura interna. E isso nos leva à próxima lei. Lei 7. Quem não suporta pressão, não sustenta riqueza. Ganhar dinheiro é difícil, manter dinheiro é psicológico. Muitos homens chegam a um novo nível financeiro e sabotam tudo, gastam mais, arriscam mal, confiam em pessoas erradas, relaxam na disciplina. Por quê? Porque não estavam preparados para o peso do novo nível. Riqueza aumenta a responsabilidade, aumenta a exposição, aumenta risco. Se sua identidade ainda é pequena, você se sente desconfortável com a abundância. E o que o cérebro faz quando está desconfortável? Ele tenta voltar ao que é familiar. Por isso existem pessoas que enriquecem e depois quebram. Não foi falta de oportunidade, foi falta de estrutura emocional. Maquiavel falava que um príncipe precisa ser forte não apenas para conquistar, mas para manter o poder. No dinheiro é igual. Você está se preparando para sustentar, ou apenas para alcançar? Lei 8. Visão de longo prazo supera ganho imediato. Essa talvez seja a mais silenciosa de todas. O homem comum pensa em semanas. O ambicioso pensa em meses. O estrategista pensa em anos. Maquiavel entendia ciclos, entendia tempo, entendia que movimentos apressados custam caro. Dinheiro exige paciência estratégica. Pergunta direta. Você toma decisões pensando no próximo mês ou nos próximos 5 anos? Quem vive no curto prazo reage. Quem vive no longo prazo constrói. Investimentos sólidos demoram. Reputação sólida demora. Autoridade sólida demora. Mas quando se consolidam, se tornam quase inabaláveis. A maioria quer resultado rápido. Poucos aceitam o processo invisível. E é no invisível que a riqueza real nasce. Agora quero que você entenda algo ainda mais profundo. Essas 8 leis não são técnicas financeiras. São leis de posicionamento psicológico. Elas moldam comportamento, moldam percepção, moldam escolhas. E escolhas repetidas constroem destino. Maquiavel nunca escreveu um manual sobre enriquecimento, mas escreveu sobre poder. E dinheiro é uma extensão do poder. Quem controla valor, controla recursos. Quem controla recursos, controla liberdade. E liberdade financeira não começa no bolso, começa na mente. Se você ainda busca validação social, você gastará para impressionar. Se você ainda busca aprovação, você aceitará acordos ruins. Se você ainda teme julgamento, você não assumirá riscos estratégicos. O dinheiro exige independência emocional. E aqui está a analogia final deste bloco. Imagine 2 homens recebendo a mesma oportunidade. Um pensa, e se eu falhar? O outro pensa, qual é o cálculo de risco? O primeiro reage emocionalmente, o segundo age estrategicamente. A diferença não está na oportunidade, está na estrutura mental. Agora seja honesto. Você tem mentalidade de sobrevivência ou mentalidade de comando? Sobrevivência busca segurança.
Comando busca posicionamento. Sobrevivência trabalha por necessidade. Comando trabalha por estratégia. Sobrevivência teme perder. Comando calcula risco. E enquanto você não mudar essa identidade interna, nenhuma técnica externa vai resolver. Porque dinheiro amplifica quem você já é. Se você é impulsivo, ficará mais impulsivo. Se você é disciplinado, ficará mais estratégico. Se você é inseguro, tomará decisões ruins sob pressão. Riqueza não cria caráter, ela revela caráter. E é por isso que essas leis são seguidas em silêncio. Elas não dependem de aplauso, dependem de consistência. Não dependem de motivação, dependem de disciplina. Não dependem de sorte, dependem de cálculo. Agora respire. Você não ouviu apenas sobre dinheiro. Você ouviu sobre posicionamento. Recapitulando de forma estratégica, dinheiro segue poder. Controle emocional é vantagem. Posicionamento supera esforço. Silêncio protege crescimento. Dependência é vulnerabilidade. Imagem influencia fluxo. Estrutura sustenta riqueza. Longo prazo constrói império. Percebe o padrão? Nenhuma dessas leis fala sobre trabalhar mais. Todas falam sobre pensar melhor. Nicolau Maquiavel nunca ensinou homens a serem apenas bons. Ele ensinou homens a serem fortes. E força no contexto financeiro significa autocontrole, cálculo, frieza estratégica, consistência silenciosa. Agora eu quero responder as perguntas que ficaram no ar. Preciso ser frio para enriquecer? Não, mas precisa ser disciplinado. Preciso parar de confiar nas pessoas? Não, mas precisa entender interesse antes de confiar. Preciso me tornar ambicioso ao extremo? Não, mas precisa abandonar ingenuidade. O dinheiro não pune bondade. Ele pune desatenção. Ele pune impulso. Ele pune vaidade. Ele pune ego. Quantos homens quebram porque quiseram provar algo? Quantos se endividam para manter aparência? Quantos perdem oportunidades por medo de julgamento? O mundo financeiro não é moral. Ele é estrutural. Ele recompensa quem entende o jogo. E talvez a maior virada mental deste vídeo seja essa. Dinheiro não é objetivo final. É ferramenta de autonomia. Autonomia de tempo. Autonomia de escolha. Autonomia de direção. Sem dinheiro, você depende. Com dinheiro mal administrado, você se ilude. Com dinheiro estrategicamente construído, você se fortalece. Agora pense na sua realidade atual. Você está construindo autonomia, ou apenas sobrevivendo? Está acumulando ativos, ou acumulando distrações? Está fortalecendo sua posição, ou apenas mantendo status? A maioria vive em manutenção. Poucos vivem em expansão estratégica. E expansão não é ostentação, é estrutura. Se amanhã o cenário mudar, você cai ou se adapta. Maquiavel viveu em um ambiente instável. Reinos caíam, alianças quebravam, poder mudava de mãos. Mas ele estudava padrões. Ele observava comportamento humano. Ele entendia que o caos favorece quem está preparado. No dinheiro, crises também favorecem preparados. Recessões criam oportunidades. Mudanças tecnológicas criam espaços. Transformações sociais criam demandas. Mas apenas quem tem clareza enxerga. E clareza vem de disciplina mental. Se você aplicar essas 8 leis, algo começa a mudar internamente. Você para de reagir. Começa a calcular. Você para de gastar por emoção. Começa a investir por visão. Você para de falar sobre planos. Começa a executar silenciosamente. E aos poucos, sem anúncio, sem validação, sem alarde, sua posição melhora. Primeiro internamente, depois externamente. E quando os resultados aparecerem, parecerá sorte. Mas você saberá, foi estratégia. Dinheiro respeita quem respeita o processo. E o processo é silencioso, invisível, consistente. A pergunta final deste bloco é simples.
Você quer dinheiro para impressionar ou para se tornar inabalável? Porque um caminho leva à ansiedade, o outro leva ao poder. Escolha com consciência. Se você chegou até aqui, você não está buscando motivação barata. Você está buscando estrutura. E isso já te coloca à frente da maioria. As 8 leis que vimos hoje não são mágicas. São mentais. Elas moldam identidade. E identidade molda destino financeiro. Se você aplicar metade do que ouviu aqui, sua vida já começa a mudar. Agora faça o seguinte. Assista aos 2 vídeos que estão aparecendo na sua tela. Um vai aprofundar sua mentalidade de disciplina estoica. O outro vai expandir sua visão estratégica de poder. Eles vão complementar exatamente o que você aprendeu hoje. E antes de sair, comente. Eu construo poder em silêncio. Se você chegou até o final, parabéns. Você faz parte do grupo que não foge de desconforto, que não busca atalhos, que aceita disciplina. Comente também. Eu cheguei até o final. Eu ajo como estrategista. Porque homens comuns buscam dinheiro. Homens estratégicos constroem posição. E quando a posição é forte, o dinheiro é consequência. Nos vemos no próximo vídeo.